keep sinking right into you. Aqui eu vou ensinar agora pra você a respeito do esqueleto da sobrancelha fio a fio. Eu vou mostrar pra você um esqueleto. Depois eu vou fazer o passo a passo na pele sintética, que é onde que você vai mais treinar antes de você fazer numa cliente. Mas é necessário que você aprenda pelo menos os fios, né? Os fios bases, como que você tem que fazer para você treinar esses fios mesmo em casa, treine no papel, depois treina na pele sintética, porque na pele sintética você vai treinar mais profundidade. Mas você precisa saber o direcionamento desses fios, treinando numa folha de papel mesmo. Então aprenda o direcionamento desses fios. Então nós vamos fazer aqui, a gente tem uma sobrancelha aqui. A primeira coisa para uma pessoa que não tem prática numa sobrancelha é você fazer um fio guia. Você não vai fazer isso com a lâmina que você vai utilizar, não. Você vai fazer isso com a sua caneta branca na hora do procedimento. Isso eu mostro também, vou mostrar pra você quando eu estiver fazendo na modelo. Você vai fazer uma linha branca mesmo, assim, ó. Depois que a sobrancelha já estiver toda marcadinha, você já estiver com o desenho dela, você vai fazer uma linha branca bem aqui, assim, ó. Que aí você vai conseguir direcionar os fios corretamente, porque você vai fazer a mesma coisa de um lado, a mesma coisa que você faz do outro, e aí você consegue fazer esse direcionamento. Essa linha guia você não faz do meio da sobrancelha, você faz um pouquinho antes, em torno de, deixa 1/4, e o restante você começa a fazer esse fio guia, que é esse fio do meio aqui. Feito isso, você vai começar a fazer os seus primeiros fios. A gente nunca começa desse início, deixa o início para o final, quando você estiver praticamente terminado a sobrancelha, aí você faz os fios de início, tá? Primeiro você vai começar daqui, você vai sempre saltar um dedinho lá da sobrancelha da sua cliente, que é bem menor do que esse desenho aqui. Então você vai saltar um dedinho, aqui a gente salta um pouco mais, e você vai começar a pegar o seu fio do início do seu desenho e vai trazer ele para esse fio guia. Aqui é a mesma coisa, dá um espaço sempre entre um fio e outro, um outro espaço, sempre o mesmo espaço. Aqui é a mesma coisa, sempre descendo esse fio, tá vendo? Que à medida que a sobrancelha vai descendo, eu vou descendo esse fio, ó. Vou descendo o fio até chegar no final. Terminei de fazer essa parte de baixo, são os nossos primeiros fios, para a gente não perder a nossa marcação. Eu faço a mesma coisa aqui na parte de cima. Eu não faço desse primeiro aqui, senão eu vou ter um fio muito curto. Então eu venho daqui, nunca encoste aqui nessa linha guia, tá? Porque ele não pode ficar esse V aqui não, senão fica muito artificial. E o que a gente está tentando trazer é uma sobrancelha bem natural. Então a gente não vai encostar, a gente vai trazer esse fio, dar um espaço aqui, que é a mesma coisa, e aqui. Pronto, fizemos os primeiros fios, esses são os fios guias que nós temos, ok? Agora a gente vai vir fazendo os próximos fios. Eu vou vir aqui, ó, do início do meu primeiro fio, vim do início dele e vou fazer um outro fio aqui, ó. Início desse, vou fazer um outro fio. Início desse, um outro fio. E assim por diante. Se você treina isso na sua cabeça, se você treina isso no papel, quando você faz na cliente é muito mais fácil. Mesma coisa aqui em cima, pego desse início, faço um próximo fio, desse início, próximo. Terminei os meus fios aqui, né? Aqui deu alguns espaçamentos ainda. Se isso acontecer na hora que você fizer na cliente, você pode vir com um fiozinho aqui, ó. Nesse meiozinho, fazendo esse preenchimento, ó. Pronto, ficou mais preenchido, não precisa ficar totalmente preenchido, senão depois, ao invés de ser uma sobrancelha fio a fio, vai ficar uma sobrancelha esfumada. E o que a gente tá trazendo aqui é naturalidade, a gente tem que deixar esses fios bem aparentes. Terminei de fazer esses fios, deixamos 1/4 aqui, o restante a gente fez de fios, então agora eu vou fazer os meus fios de início. Pego aqui dessa pontinha, a gente nunca faz uma sobrancelha quadrada, tá? Então a gente pega desse início, trago um fio pra cá.
Nunca vou até aqui em cima com ele também não, porque a gente não tem um fio tão longo assim. Vou fazer um fiozinho aqui, nunca reto demais, então vou fazer ele bem aqui. Pronto, fiz mais um fiozinho. Aqui eu vou deixar um espaço, vou fazer um fio aqui e vou fazer um aqui, ok? Agora, eu venho fazendo os preenchimentos. Daqui dessa pontinha, desse primeiro fio que eu fiz, eu posso fazer um outro fio. Aqui dessa pontinha, eu faço um outro aqui também. Aqui nesse meio eu posso preencher com mais um. Aqui também. Aí eu vou vindo, onde tem os espaços eu preencho com mais fios. Ó. Pronto, terminamos a nossa sobrancelha. Então, esses são os fios que a gente faz que serve para qualquer tipo de sobrancelha. O direcionamento desses fios eu vou te mostrar na prática. Cada pessoa, ela tem um tipo de fio. Às vezes ele é mais direcionado para cima, às vezes ele é direcionado para o lado, às vezes ele é mais caído ainda. Então, se a sobrancelha da pessoa tem os fios mais deitadinhos, você vai fazer fios mais deitadinhos. Se a pessoa tem fios mais retos aqui no início, você vai acompanhar os fios dela, fazendo fios um pouco mais retos. Sempre acompanhando os fios naturais da sua cliente. Para quê? Para que fique uma sobrancelha bem natural. Porque uma pessoa que procura uma sobrancelha fio a fio é uma pessoa que quer preenchimento, que quer preencher a sobrancelha dela, né? Preencher as falhas, mas ela quer uma sobrancelha natural. E para que fique natural, a gente tem que fazer isso. Porque se a pessoa tem uma sobrancelha que os fios dela vai descendo e eu pego aqui e coloco fios em pés, aqui assim, ó, fica extremamente artificial. Então, eu preciso olhar para o fio da cliente, analisar aquele fio da sobrancelha daquela pessoa para eu poder fazer os meus fios artificiais acompanhando os fios naturais da pessoa. Mas o esqueleto é esse aqui, ó. Então, treina esse esqueleto, treina o posicionamento desses fios, quais que são os primeiros fios que você deve fazer, sempre os fios da base primeiro, depois os fios de cima. Nunca faz esses preenchimentos todos de uma vez só embaixo, ou nunca os de cima todos de uma vez só. É com calma, com delicadeza, respeitando mesmo a estrutura daquela sobrancelha, daqueles fios, para que no final tenha um trabalho extremamente natural. Essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e treinem bastante. Agora nós vamos falar dos materiais para a técnica de microblending. Para realizar essa técnica, é necessário que você seja um bom designer de sobrancelhas, né? Então você precisa saber fazer todo o desenho da sobrancelha. Eu sempre costumo dizer que o designer de sobrancelha ele é 50% de uma excelente micropigmentação. Porque se o desenho ele não tiver correto, se o desenho estiver torto, a sua micropigmentação vai por água abaixo. Então você precisa ter a técnica de designer de sobrancelha, precisa ter os materiais de designer de sobrancelhas para você executar uma boa técnica de micropigmentação. Aqui eu vou passar para vocês os materiais somente para a técnica de micropigmentação, tá? O designer de sobrancelha você precisa ter realizado, né? A sobrancelha ela precisa estar desenhada para você realizar esse procedimento e estando desenhada, você vai precisar dos seguintes materiais. Primeiro, a ficha de anamnese para micropigmentação. Ela é muito importante, tá? É importante demais que você peça ao cliente para preencher essa ficha de anamnese, para você se resguardar e para você resguardar a cliente, tá? Essa fichinha aqui, ela tem que preencher, tá? Para você assinar e para você se resguardar e resguardar a sua cliente, tá? Além da ficha de anamnese, você precisa ter o seu indutor manual, que é o Tebori, que é esse aqui. Na verdade, existem vários modelos de Tebori. Eu tenho alguns modelos, mas é basicamente isso aqui mesmo, tá? Você vai precisar de uma lâmina, tá? A lâmina que eu utilizo é a lâmina U, ela é flex, que ela é mais flexível. Existe a lâmina U flex e existe a hard. A hard ela é mais rígida. Então, para uma pessoa que está iniciando, eu não indico ela, porque ela tem um corte muito mais preciso. Então, ela é muito mais fácil de você cortar, de você aprofundar na pele. Então, a que eu indico é essa aqui, ó.
a lâmina Flex. Ela é em U, eu prefiro ela porque eu acho que ela faz um formato de fios mais bonito. E essa aqui tem 14 pontas, é a que eu costumo utilizar. Tá? Ela dá pra você fazer fios menorzinhos, fios maiores. Aí você vai precisar de uma luva descartável, né? Essa luva de vinil. Eu prefiro essa sem amido, por causa desse pozinho mesmo que fica na mão. Então assim, é a que eu utilizo, é essa aqui. Você vai precisar dessa luva para poder realizar o procedimento, tá? É necessário que você esteja com a luva. Eu indico que você tenha pelo menos 4 cores de pigmentos. Um pigmento bem clarinho, um pigmento médio, um pigmento escuro e um escuro mais intenso. Você vai precisar de um mini mixer. Por que você vai precisar desse mini mixer? Para poder realizar essa técnica, às vezes a gente faz mistura de 2 pigmentos. Quando a gente faz essa mistura, como é uma técnica de fios, você precisa que ele esteja bem homogêneo. Então, para isso, você precisa do mini mixer para você fazer essa mistura. Misturar na mão, às vezes, não dá muito certo. Então, compre um mini mixer. Você vai precisar de uma escovinha, tá? Para você alinhar a sobrancelha, abaixar os fios naturais dela para poder você fazer os fios artificiais, para você levantar esses fios, você precisa da escovinha. Você vai precisar desse batoque, que também é descartável. O meu aqui, ó, o anelzinho, ele não é descartável, somente o batoquezinho de dentro que ele é descartável. Mas você consegue também comprar o anel já inteiramente descartável, precisar encaixar esse batoque aqui. Você vai precisar de cotonete e você vai precisar de lenço umedecido, ele precisa ser sem álcool, tá? Porque como você vai estar fazendo um procedimento que você está abrindo a pele da cliente, se você usar um com álcool, ele vai arder a pele da cliente. Então você precisa utilizar um que seja sem álcool, ok? E você vai precisar também de um anestésico para você estar utilizando na cliente. Esse anestésico ele é de pele aberta e você utiliza ele, eu ensino no passo a passo já com a modelo como que eu faço, né, para poder passar esse anestésico para que a cliente não sinta nenhum tipo de dor. Okay? Esses são os materiais, né, que a gente utiliza para fazer essa técnica de microblading. Oh, I keep thinking about you. Agora nós vamos dar início ao treino na pele sintética. Lembrando que antes de você fazer uma micropigmentação em uma pessoa, é necessário que você treine bastante numa pele sintética. Para você treinar direcionamento, posicionamento da mão, para que você possa treinar a profundidade dessa lâmina, né? Que a profundidade é muito importante para você não aprofundar demais na pele da sua cliente, ok? Então você vai precisar de uma pele sintética. A gente tem pele sintética sem desenho nenhum. E aí eu tenho um moldezinho, que é esse molde aqui, ó, de sobrancelha, que eu desenho essa sobrancelha. Ela é lisa, eu desenho a sobrancelha e eu faço os meus treinos. E você pode comprar também essa pele sintética já com os desenhos das sobrancelhas aqui nela, toda desenhada. Tem as duas opções. Esse aqui é o nosso instrumento, né, de trabalho para fazer esses fios, né? Esse aqui é o nosso tebori, né, o nosso indutor manual. Para você encaixar a sua lâmina aqui dentro, ele tá fechadinho aqui, ó. Tem vários modelos, tá? Mas o processo é o mesmo. Ele tá fechadinho, você vai virar aqui, ó, girar, abaixa um pouquinho, ele abre esse meio, tá vendo? E aí você vai encaixar a sua lâmina aqui dentro. Muito cuidado, tá, gente, nessa hora. Quando você estiver fazendo na cliente, você vai estar de luva. Então, assim, se nos seus treinos você já quiser treinar de luva para você entender como que é na hora que você estiver fazendo numa pessoa com luva, você pode já fazer isso. Porque nesse momento, quando você pega assim no tebori, você já tem que estar com as suas luvas, tá? Na hora de fazer numa cliente. Como aqui é só treino, eu não coloquei luva. Você vai encaixar a sua lâmina, sempre vire ela um pouquinho para o lado, igual eu tô fazendo aqui, ó, tá viradinha para o lado. E aí você vai fechar aqui o seu tebori. Agora ela não mexe mais, a lâmina, nem para um lado, nem para o outro. Ela vai ficar dessa forma aqui. A lâmina que eu utilizo é a lâmina U, ela é flex, né, porque ela é mais flexível e ela tem 14 pontas. É a que eu mais gosto de utilizar. Essa lâmina ela dá pra gente utilizar em qualquer tipo de sobrancelha, qualquer tamanho de sobrancelha, pelos menorzinhos, pelos maiores. Então é a que eu indico, é a que eu uso, ok? Agora nós vamos dar início ao procedimento. É necessário que você tenha também uma vaselina, tá? Para você utilizar.
Porque na hora que você estiver fazendo aqui os seus fios, depois que você finalizar ele, para você limpar e ficar bem limpinho, a vaselina limpa muito bem e deixa isso aqui todo limpinho, senão fica uma bagunça danada. Então uma vaselina e um pedaço de álcool para você fazer a limpeza. Para fazer esses treinos, você não precisa comprar o melhor pigmento do mundo. É necessário só que seja um pigmento mais escuro, tá? Para você conseguir visualizar os seus fios, visualizar o seu treino, o peso da sua mão, tá? Mas pode ser de qualquer marca, de uma marca mais barata aí, para você fazer os seus treinos. Só não pode ser qualquer marca na hora de fazer numa cliente, mas para treinar pode, tá? Eu sempre coloco aqui, ó, no meu anelzinho, eu tenho os batoquezinhos separados. Você consegue comprar esse anel tanto já para você fazer o procedimento, quanto os batoquezinhos separados. E aí você só encaixa aqui. Eu sempre deixo no meu dedo, que eu acho que fica mais fácil. Vou colocar algumas gotas do pigmento aqui para poder realizar esse treino e mostrar para você. O direcionamento é o mesmo que eu fiz no quadro, né? Que você viu ali, como que é o direcionamento dos fios. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na pele sintética. Aqui, ó, a quantidade é a quantidade suficiente para o seu treino. O seu treino você vai realizar da mesma forma que eu fiz ali no meu quadro, tá? Você vai deixar sempre um dedo, aqui dá pra ver melhor, porque aqui é o tamanho mais ou menos de uma sobrancelha mesmo. Então você deixa um espaço de um dedo, que seria os fios iniciais, tanto de um lado quanto do outro. Você pode fazer o seu fio guia, que na verdade você vai fazer com a caneta branca numa cliente e ela sai, né? Dá um espaço de um dedo de um lado do outro. Você pode fazer um pontinho pra você saber onde que tá. E aí você vai vir, ó, e trazendo esse fio guia até esse final dessa cauda aqui, ó. Do mesmo jeito você faz do outro lado. Para que as duas sobrancelhas fiquem iguais. Para que os seus fios de um lado e do outro fiquem igual. Pronto, fiz meu fio guia de um lado e do outro. Agora nós vamos dar início ao nosso procedimento. Vou molhar a pontinha da minha lâmina, é só a ponta, tá, gente? Você não pode molhar muito, muito, muito. Se molhou muito, vem aqui, limpa e molha novamente. Tem que ser bem pouquinho, para você não sujar o seu desenho todo. E aí você vem aqui, ó, faz o seu primeiro fio, sempre direcionando ele para sua cauda. Fiz o meu primeiro fio, vou vir para o segundo, dar um espaço entre um fio e outro. Venho e faço meu segundo fio. Terceiro fio. Quando você vai chegando mais aqui na cauda, ó, vai descendo mais os seus fios. Dessa forma aqui, você consegue treinar o peso da sua mão. Vem nos de cima agora. Sempre com o tebore no ângulo de 90 graus, tá? Bem retinho. Cada fio que você faz, você tem que molhar a pontinha dessa lâmina. Tanto no treino, quanto quando você tá fazendo uma cliente. A cada fio, molhe a ponta da lâmina. Terminei esses primeiros fios, eu venho preenchendo aqui, ó. Aqui na raiz do meu primeiro fio que eu fiz, eu faço um outro fio. Na pele sintética é mais rápido do que numa pessoa, tá? Você não pode fazer. Não é muito rápido, mas também não é lento demais. Ó, terminei esses fios. Se você ver que tem um espaço entre um fio e outro, você pode dar uma preenchida aqui nesse meio, ó. Tá vendo que esses daqui, ó, esses dois precisam de um preenchimento. Pronto, preenchidos.
Agora eu venho, faço meus fios iniciais. Sobrancelha nunca quadrada demais, tá? Tá vendo que fica mais fácil se você tem na sua mente já certinho o treino dos fios que você faz no papel? Quando você vem para pele sintética, você já lembra desses fios. Então fica bem mais fácil de você fazê-los. Aí aqui no meio, meus fios de encaixe mesmo, só para poder não ficar aqui com esses espaços vagos. Terminei um lado, agora eu venho para o outro lado. Se precisar, limpa a sua lâmina, tá? Outro fio. Sempre espaçado um fio do outro. Vai chegando aqui nesse meio, mais para próximo da cauda, começa a deitar os seus fios. Sempre lembre-se de visualizar antes os fios da sobrancelha da sua cliente. Se eles são fios mais deitados, mais em pezinhos, siga os fios dela, tá? Para que você obtenha um excelente resultado, um resultado bem natural. Fez a parte de baixo, agora você vem e faz a parte de cima. Sem encostar, sem fazer esse encontro de um fio com o outro, tá? Para não ficar esse V. Lembrando que nós estamos fazendo fios naturais. Não pode dar esse encontrão de um com o outro, não. Agora eu venho aqui do meu primeiro fio, da pontinha dele, faço outro fio aqui. Se você treinar esses fios no papel, treinar muito no papel, na hora que você fizer na pele sintética, você já vai estar com esses fios na cabeça. E o que eu fazia muito no início dos meus atendimentos também, como a cliente tá deitada, normalmente ela tá com o olho fechado, tudo. O que eu fazia bastante, eu colocava o desenho aqui do meu lado. Do direcionamento dos fios, de como que eu tinha que fazer os fios, para ajudar mesmo. E eu treinava muito, 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 muito. Treino até hoje. Existem outras tramas de fios que você pode aprender, né? Não fique só nessa também, existem outras mesmo. Depois aprenda outras. Essa que eu tô te ensinando é a mais simples, né? Mas depois aprenda outras tramas para que você consiga realizar outras tramas na sua cliente. Tudo que eu fiz de um lado, eu tô fazendo do outro. A sobrancelha, ela precisa estar... Não são gêmeas, mas são idênticas. Bem parecidas. Não esquece que o seu tebor tem que estar a 90 graus, bem retinho. Se você deitar ele, esses fios eles vão expandir. Ele vai começar a esfumar. Então não pode deitar o seu tebor. 90 graus sempre, sempre, sempre. Então assim, a cada fio respira. Olha se tá certinho, se tá bem posicionado.
Lembra de cada treino. Terminei esses fios, agora eu vou para os meus fios do início. Agora eu venho fazendo os preenchimentos, onde é necessário. Você vê que eu não mexo a minha mão, tá, gente? Eu não vou arredondando a minha mão para fazer o fio, ó. Você posiciona a lâmina, vem e mexe o seu dedo, ó. Isso é treino. Você treinar, você vai conseguir. Uma outra dica, antes de você fazer esse treino aqui, ó, já fazendo os fios diretamente na sobrancelha, né, da pele sintética, você pode também treinar a sua pressão de mão, os seus fios, do lado, assim, ó. Treinando mesmo, assim, ó. Deixa eu fazer um fiozinho aqui pra ver. E faça esses fiozinhos assim, ó. Vendo, ó? O movimento é esse aqui, ó. Os 3 dedos, coloca aqui com a mão bem firme. Eu vou mexer, a gente faz assim, ó. Vendo, ó? É com o meu dedo, ó, pra poder virar esse fio, porque o fio não é reto, totalmente reto. Então, eu venho, posiciono e, ó. Mexi o meu dedo, ó. Venho, posiciono. Mexi o meu dedo. Posiciono. Mexi o meu dedo. Agora eu vou limpar aqui essa pele sintética. Põe um pouquinho só de vaselina aqui, ó, no algodão. Limpar esses fiozinhos. Tá vendo, ó? Limpei os fiozinhos, ó. Se tivesse sido numa pele de uma pessoa, tá fixado. E aí, quando você limpa o desenho na sobrancelha da pessoa também, você vai ver isso na prática, na aula prática com a modelo, você vai ver que quando eu tiro, quando eu limpo esse desenho, fica exatamente o formato que eu fiz na estrutura do desenho, né? Do designer mesmo de sobrancelhas. E aí aqui, ó, se tiver um lugar ou outro que você acha que você precisa colocar mais fios, você pode preencher também, ó. Aqui eu acho que pode preencher mais um pouquinho, então, assim, a gente consegue preencher melhor. Na pessoa, a mesma coisa, ó. É sempre, tem os fios principais, que é a trama de fios principais, que é as externas, mas aqui dentro, ó, eu consigo dar mais uma preenchidinha, ó. Preencho um fiozinho aqui, consigo preencher umzinho aqui, sem juntar demais esses fios, que se eu junto demais, ele não vai ficar um fio a fio, né? Depois ele vai esfumar. Deu mais preenchimento, mas sem ficar com um aspecto de esfumado. Todos os fios estão visíveis. Para você verificar se a sua mão está pesada ou não, ó, você consegue verificar aqui, ó. Você vem aqui, ó. Se tiver algum fio que você deixou com a mão bem levinha, ele vai mostrar também, ó. Na cliente, se tiver algum fio que esteja bem de levinho, quando cicatrizar, ele não vai fixar. Então, o ideal é que com uma passada, aqui ó, também, mesma coisa. O ideal é que com uma passada você consiga fazer já o fio e não precise passar de novo. Mas se for necessário, você pode voltar em cada fio, verificando mesmo cada fio, ver se está certinho. E se tiver precisando passar de novo, você vem com a mão bem levinha e passa mais uma vez. Eu vou só mostrar aqui, ó, se eu fizer com a mão muito pesada, como que fica, ó.
Primeiro que esse fio fica mais escuro. Isso é assim, é na sintética e na pele da pessoa também. Se minha mão estiver extremamente pesada, a pele da pessoa vai sangrar mesmo. Se ela tiver no peso de mão correto, não vai sangrar. O máximo que pode sair é uma linfazinha, que é uma aguinha antes do sangue. Uma aguinha que começa a ficar vermelhinha, mas é uma linfazinha mesmo. Mas escorrer sangue de jeito nenhum. Isso prejudica até na cor do seu procedimento. Às vezes você utiliza uma cor correta, mas quando mistura o pigmento com sangue, ele modifica a cor da sobrancelha, depois de cicatrizado. Essa aqui, ó, eu fiz bem profundo, ó. Esse aqui, ó, só de eu passar o dedo aqui embaixo, ó, eu já consigo ver que ele tá bem aberto. Se eu pressionar igual eu pressionei nos fios que eu fiz em cima, ó, eu rasguei a pele da cliente, ó. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Isso aqui gera um trauma na pele da pessoa, fica realmente uma cicatriz. Então, treine bastante. Seus treinos precisam estar assim, ó. Ela abre um pouquinho, ó. Exatamente isso aqui, ó. Abre um pouquinho. Você vê que aqui nesse finalzinho aqui, ó, não pegou direito, ó. Se acontecer isso na pele do cliente, ó, desse fiozinho aqui, ó. Vendo que ele tá até o final, tá mostrando que ele tá pigmentado, mas aqui, ó, ele tá bem fraquinho. Se fosse numa pele da cliente, o que eu faria? Eu viria nesse finalzinho aqui, passaria a lâmina de novo com o pigmento bem de leve, só para poder entrar um pouquinho esse pigmento. Então é esse o nosso treino, né, na nossa pele sintética. Treine bastante, 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 para que quando você for pegar modelo, você obtenha um excelente resultado.